Vambora então, vou falar um pouquinho, fazer um dobradinho com o nosso amigo Alexandre. Vou trazer algumas dicas aí bem legal falando sobre tipos de energia. Gente, o Enem ama energia, ou energia mecânica, ou energia cinética, ou ele vem falar de chuveiro com potência, ele vem falar um pouquinho de rendimento. Então é uma série de itens que a gente precisa brincar aí para o nosso Enem, beleza? Então eu coloquei aqui algumas dicas bem interessantes que serão muito pertinentes para a nossa prova aí, beleza, gente? Então, olha só, eu coloquei aqui um itemzinho, até chamei de vamos trabalhar, porque realmente é necessário que eu siga aquelas ideias iniciais, que é fazer a questão em 3 minutos. Então, gente, aquela leitura dinâmica, ela tem que ser fundamental. Então, por exemplo, olha uma questãozinha de Enem que apareceu aí um tempinho atrás. O Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. Essa energia pode ser captada por aquecedores solares, armazenada e convertida posteriormente em trabalho útil. Considere que determinada região, cuja insolação de potência solar incidente na superfície da Terra seja de 800 watts por metro quadrado. Beleza? Uma usina termosolar utiliza concentradores solares parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nesses coletores solares parabólicos, a luz refletida pela superfície parabólica espelhada é focalizada em um receptor em forma de cano e aquece o óleo contido em seu interior a 400 graus Celsius. O calor desse óleo é transferido para a água, vaporizando-os em uma caldeira. O vapor em alta pressão movimenta uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica. E aí tem uma fotinha. Gente, quando o texto é muito grande, significa que a questão não vai ser tão complexa assim, porque você tem que fazer aquela leitura dinâmica, e aqui eu vou observar as informações. Então, o que eu vou fazer? Aí ele fala, né, considerando que a distância entre a borda inferior e a borda superior tenha 6 metros de largura e que focaliza no receptor os 800 watts por metro quadrado de radiação, e que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, que é igual a 4.200 joules por quilograma grau Celsius, no sistema internacional. Então, o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1 metro cúbico, equivalente a 1 tonelada, de 20 graus para 100 graus em 1 hora, estará entre 15 e 21 metros, 22 e 30 metros, 105 e 125 metros, 680 e 710, 6.700 ou 7.150. Eu coloquei uma questão aqui muito difícil, uma questão onde a maioria vai errar, e é aquele tipo de questão que eu preciso deixar por último, se sobrar tempo. Então, como que eu faço uma questão dessas? Primeiro, calma, respira, inspira, não pira. Coloca os dados. O que ele me deu? Uma intensidade de radiação que está indicada por 800 watts por metro quadrado. Ele me deu uma largura do coletor, um calor específico no sistema internacional, uma massa de água, um tempo de aquecimento que eu mudei para segundos, que é sistema internacional, e me deu uma variação de temperatura que vai de 20 a 100 graus. Então, a primeira coisa é colocar os dados. O que ele me deu? Isso é muito relevante. Segundo, se eu quero achar o aquecimento dessa água, e se eu tenho variação de temperatura, é uma questãozinha que começa com a calorimetria, o famoso Q-macete, massa vezes calor específico, vezes uma variação de temperatura. E aí eu já vou conseguir achar a energia em joules, que é sistema internacional. Terceiro passo, potência recebida. Gente, potência é energia sobre tempo, ou seja, quantidade de calor sobre tempo. Ambos no sistema internacional, eu terei a minha potência em watts. Repare que
só de uma leitura dinâmica em aproximadamente 40 segundos, mais os dados ali uns 20, 30 segundos, sobra ainda 2 minutinhos para fazer a questão. E os outros 2 ou 3 minutinhos que eu gastar a mais? Evidentemente que ele vai vir do tempo de uma questão que dá para fazer em 30, 40 segundos, que são aquelas questões bem fáceis, beleza? E tem, hein, gente? Agora eu vou calcular a área do coletor. Basta eu fazer uma regra de 3. Se a minha intensidade de radiação é 800 watts por metro quadrado, eu vou ter 9,3 vezes 10 à quarta, igual a A, que é a minha área. Achei a minha área, que é 116,25 aproximadamente. Calculando o comprimento do coletor, só lembrando que a área é bidimensional, eu preciso pensar na distância vezes o comprimento. Isso me dá uma distância de aproximadamente 19 metros. Ou seja, uma questão bem complexa com relação ao Enem. E quais são as matérias que mais apareceram de física nos últimos 5 anos? Eletricidade, que vem englobar um pouquinho de circuitos elétricos, potência elétrica, leis de Ohm. Ondulatória, equação geral, o famoso V igual a lambda F, efeito Doppler, noções de acústica. Termologia, essa parte que envolve o famoso que macete, um pouquinho de que mole, ajuda demais. Somatória das quantidades de calor igual a zero. Primeira lei de termodinâmica e gráficos, muito importante. Ótica, um pouquinho de lente. Equações de espelhos esféricos, a famosa equação de Gauss, equação da fimose, né? Ótica da visão, um pouquinho de miopia, presbiopia e também de hipermetropia. E as bases clássicas da mecânica, que vêm ser compostas por tipos de energia, energia mecânica, gravitação, movimento circular uniforme, um pouquinho de cinemática e hidrostática. Atenção às unidades. Só lembrando, gente, que eu preciso ficar muito atento às unidades. Sempre busque o sistema internacional para não ter problema. Então, se a questão for muito complexa, deixa para o fim. Faça primeiro as fáceis, depois as médias e, por último, as difíceis. Beleza?